Vamos continuar a estudar o livro Jesus no Lar, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada pelo espírito Neio Lúcio. Como já todos nós sabemos, que penso não estará aqui ninguém pela primeira vez, mas mesmo que esteja, este livro apresenta as lições que foram ensinadas por Jesus nas reuniões que depois do trabalho fazia em casa de Simão Pedro, onde ele próprio com os discípulos e os seus amigos, que eram a sua família espiritual, aqueles com quem trabalhava a ensinar e a espalhar o seu Evangelho, o caminho do bem e a prática do bem, que começou e iniciou ali o primeiro culto cristão do Evangelho no lar. Aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação, a prática do bem, entre outras. E hoje vamos para o capítulo 7. O capítulo 7 que fala sobre o maior servidor. Quem é o maior servidor aqui na Terra? E ao lermos este livro nós apercebemos que nem sempre todos os apóstolos estavam com o mestre. Eles pescavam, trabalhavam, eram agricultores, nem sempre estavam todos. Aqui verificamos que há um que está e que coloca a questão, depois de terem andado entre o povo, a curar, a tratar, a amar, e esse é Filipe, o apóstolo Filipe. Filipe foi Quem é que foi? Quem foi Filipe? Penso que é importante sabermos um pouco também quem são os apóstolos, quem eram os escolhidos por Jesus para com ele espalharem o Evangelho e ensinarem a prática do amor ao próximo. Filipe era um velho pescador de Cafarnaum, terá sido o quinto apóstolo na hierarquia do Cristo. Era descrito por Jesus como alguém que era muito leal e em quem se podia confiar. São poucos os relatos bíblicos que falam da presença de Filipe. Sabemos que ele esteve presente na multiplicação dos pães e na última ceia. Filipe era alguém que tinha uma sede enorme pelo conhecimento espiritual. Tinha uma necessidade muito grande de perceber as coisas e colocava muitas questões. Então aqui, e vamos entender que está Jesus, à volta estão os apóstolos e a família de alguns dos apóstolos, na casa de Simão Pedro, sentados ou de pé, pouco importa, e Filipe, presente nesta reunião familiar, em dado instante, pergunta ao Divino Mestre, pergunta a Jesus: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus, como de costume, calmo, sereno, refletiu alguns minutos e então contou. Grande multidão se congregava em extenso campo. Quando aí estacionou, famoso guerreiro, carregado de espadas e de medalhas, que passou ele mesmo a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou então a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, tudo continuou como dantes, sem rumo, sem alegria, sem júbilo, perdendo muitos jovens nestas atividades preparatórias de uma guerra provável. Isto é o que acontece muito entre nós ainda. Estamos a preparar, temos uma armada, temos um exército, preparam-se os nossos jovens para uma
hipotética guerra, muitos deles ficam feridos. Será que é disso que precisamos? É esse o maior servidor do bem e do amor? Veremos. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político. Também temos grandes políticos a toda a hora, com pesada bagagem de códigos, e códigos é o que não falta hoje em dia a todos os que ou andam na política, ou no direito, ou noutros ramos afins, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, porque passou a haver competitividade, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, porque aqueles que perderam passaram a odiar os outros, desengano e muita discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, e isto é o ciclo de tudo aquilo que nós temos pela Terra também, está tão atual como estava naquela data. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas de crenças, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, é certo, até mesmo da existência de si própria. É esse o trabalho de um filósofo, questionar, colocar dúvidas. Mas a filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, porque aqueles que não conseguiam encontrar uma resposta, que não conseguiam acompanhar o pensamento dos outros, também sentiam-se diferentes e talvez até menos capazes e menos inteligentes, e isso levava a que uns se afastassem dos outros em vez de se unificar aquilo que era o objetivo. Legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação, porque nem todos estão no mesmo patamar. Muitos de nós colocamos questões simples, queremos respostas simples, há outros que já conseguem colocar questões mais complicadas e querem respostas mais elaboradas, e isso não pode ser só colocado a um, porque um não consegue responder a todos da mesma forma. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e muitos símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. E aí, com este sacerdote, e quantos de nós já por lá passámos também, vamos passando, o povo aprendeu a dobrar os joelhos, a ajoelhar, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Há hora para rezar, há timings, há momentos, segundo os ensinamentos deste sacerdote. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Não houve evolução, não houve ensinamento para avançar. Então, neste extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem havia alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Faltava-lhes o alento, faltava-lhes a força, a energia, o bom ânimo. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens. Mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade. Ele sorria, guiando as mãos operosas.
Não pregava doutrinas espetacularmente famosas nem brilhantes. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Era um ser simples, humilde. Amava tudo. Começou a evidenciar-se como? Lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e de frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante. E transmitia todas as suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola muito modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver, dentro da simplicidade, da beleza das flores, das árvores que cresciam, da pequena escola onde eram lecionados as orientações mais simples da caridade e do amor ao próximo. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, porque todos tinham bom ânimo. Não havia ataques, não era necessário grande defesa. A política também ajudava, estava tudo bem, tudo corria bem. Os políticos não tinham problemas, ajudavam, não havia disputas. A filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Era este o fim último e único. Era o bem de todos, mas de todos. Todas as criaturas, todos os filhos de Deus. E neste momento, o Cristo calou-se, depois de ter explicado esta parábola. Mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Ninguém conseguiu fazer mais nenhuma pergunta. E, ao seu jeito, como sempre, após contemplar o horizonte longínquo, olhar ao longe, em longos instantes de pensamento mudo, silenciando, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. E é esta a mensagem que Jesus nos deixa hoje. Ensinar e servir. Pode-se saber muito, falar muito bem, mas se não se praticar, se a conduta não estiver de acordo com aquilo que se apregoa, de nada vale, porque depressa se perde. Nós temos ainda tendência para sermos orientados e educados pelo exemplo. Educamos os nossos filhos pelos exemplos que lhe damos, bons ou maus, e eles seguem-nos até determinada altura. E é assim na vida. Se a vida corre bem a alguém, nós questionamos porquê. Alguém que nem dá muito nas vistas, mas tem uma vida calma, serena, tudo vai fluindo. Outros que têm umas vidas muito atribuladas, que correm para todo o lado, que tentam fazer tudo e mais alguma coisa, e anda sempre tudo meio caído, meio estonteado, desequilibrado. Ainda há muito pouco, o irmão nos dizia que temos que parar. Temos a eternidade toda pela frente. E temos que fazer, basicamente, o bem. Mas temos que fazer o bem,
Não é o bem de qualquer maneira, porque aí não se faz o bem. É um bem em consciência, um bem dirigido ao próximo, colocar-nos sempre no lugar do outro quando tivermos dúvidas e pensarmos o que é que, se eu estivesse no lugar daquele irmão, o que é que eu gostaria que ele me fizesse? Posso até querer que ele não se intrometa, não me interrompa, me deixe em paz, por isso simplesmente. Que às vezes entramos na vida dos outros a pensar que é o melhor. Tentarmos sempre colocar no lugar do outro. É muito difícil porque cada vida é uma vida. Mas tentarmos. E quando não nos conseguirmos colocar no lugar do próximo, porque achamos que é difícil, ou até porque não gostamos muito desse próximo, pensarmos, e Jesus, que a todos amava, ensinava e servia, o que é que esse homem, esse ser de luz, faria nesta circunstância? Amava, tratava e seguia. Um dia, certamente seremos assim. Até lá, vamos ensinando aquilo que soubermos, mas ensinar bem, exemplificando e servindo ao Pai, servindo o próximo, servindo sempre com muito amor. Que Jesus fique connosco e continue connosco para nos ensinar a seguir o seu caminho. E terminar aqui este capítulo 7 deste belo livro.